Olá, boa noite. Me chamo Jéssica e vou explicar sobre os artigos 160, 163 e 165 do Código Penal, para melhor entendimento com vocês, com explicações que vão ajudar a entender melhor e uma entrevista com uma profissional de qualidade que vamos ver ao final deste vídeo. Já pararam para pensar o que acontece legalmente quando alguém destrói ou danifica uma propriedade de outra pessoa? E quando essa propriedade é um bem histórico, como uma estátua ou um monumento de uma cidade? Hoje vamos mergulhar nos crimes contra o patrimônio no Código Penal brasileiro, focando nos artigos que eu já disse no começo, e vamos começar com a curiosidade de um artigo. Dando um pouco de visual, vamos falar sobre o artigo 160 do Código Penal. Define chamada extorsão direta, que ocorre quando exige ou recebe indevidamente dinheiro ou qualquer utilidade em razão de prejuízo que causa ou pode causar ao exercício de atividade econômica da vítima. É uma forma de pressão econômica. O agente se aproveita da situação da vulnerabilidade do ofendido e condiciona a continuidade da normalidade de sua atividade econômica ao pagamento indevido. Suas principais características são exigir ou receber vantagem indevida, exigência e feita de razão de um prejuízo real ou potencial à atividade econômica da vítima, não envolve violência ou grave ameaça, mas sim um abuso da situação econômica. Sua pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Este é um delito que protege a liberdade e a vontade da vítima, pois essa exigência ocorre por meio de uma pressão moral, uma pressão por meio da intimidade que a vítima tem com o acusado. E para entender melhor esse artigo, vamos para um exemplo prático. Um fiscal de rua fiscaliza a rua de um comerciante de uma, vamos supor, de uma quitanda. Ele recebe muitas mercadorias essa quitanda. O segurança da rua diz: eu quero R$200 por semana. Vou espalhar para os fornecedores que seu estabelecimento está irregular. E eles vão parar de me entregar mercadoria, aí seu negócio quebra. João, com medo deles espalhar essa notícia falsa, pagou ao segurança. O agente, ele exigiu a vantagem devida, ameaçou recair sobre a atividade econômica do comerciante e o prejuízo econômico não envolve violência física. Deu para entender melhor? Indo agora para o artigo 163 do Código Penal, o crime de dano consiste em destruir, inutilizar e deteriorar coisa alheia, ou seja, qualquer bem que pertence a outra pessoa. O agente causa prejuízo ao patrimônio de outra pessoa, modificando, quebrando, estragando, inutilizando o bem, ou seja, eu alugo uma casa de aluguel, eu quebro parede, eu danifico as portas, danifico o encanamento, a pia, enfim, isso é um crime de dano. E por ser um crime de dano, ele é um crime doloso, um crime que exige a intenção, um crime que, se for sem querer, culpa não é crime e vira responsabilidade civil apenas. Sua forma qualificada são várias. O crime fica mais grave quando ocorre motivo egoísta ou com prejuízo de uso considerável ao dano, o uso da substância inflamável ou explosiva, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa na qual trabalha, ou vandalismo, que se explica, e sua pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, mais a multa. E um exemplo prático sobre um crime de dano é um exemplo: Carlos está irritado com o dono da casa onde ele possui. Ele vai vandalizar a casa, ele vai quebrar as coisas, quebrar a porta, como eu já havia dito, vandalizar as paredes, quebrar a cerâmica, enfim, deteriorar a casa onde ele consiste. E indo para o último artigo do Código Penal 165, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. O artigo pune quem destrói, inutiliza ou deterioriza qualquer bem tombado pelo público devido ao seu valor artístico,
arqueológico e histórico. O que é coisa tombada, Jéssica? É um bem protegido oficialmente pelo Estado por seu valor cultural, um prédio histórico, um monumento, uma estátua, uma obra de arte. Quando o bem é tombado, ninguém pode alterá-lo, danificá-lo sem autorização. Sua pena é de detenção de 6 a 2 anos e multa. É a mais leve que o dano qualificado do artigo 163, porque é um tipo especial próprio dos bens tombados. Um exemplo prático. Imagine que Lucas, durante uma madrugada, decide pintar a fachada de um prédio histórico tombado no centro da cidade. A tinta danifica uma parede original há mais de 150 anos. E mesmo que o prejuízo seja pequeno, o simples ato de deteriorar um bem tombado, que já que existe uma lei própria para ele, é um bem muito importante, de muitos anos atrás, configura esse crime do artigo 165. Ele não precisou destruir o prédio inteiro, o dano parcial já basta como crime. Com isso, sua pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, sem qualificadoras agravantes. E caso haja qualificador agravante, será geral do Código Penal um exemplo como concurso de pessoas. O ato foi praticado por mais de uma pessoa. Bom, vimos agora as explicações dos artigos com exemplos. Espero que esteja muito explícitos e eu vou entrar agora com entrevista com uma profissional para entendermos como é na prática o entendimento jurídico. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Quero começar agradecendo Jéssica pelo convite para falar um pouco sobre direito penal. Hoje vamos esclarecer de forma rápida e objetiva 3 pontos que geram muitas dúvidas no direito penal. Se existe a tentativa no crime de extorsão, quando cabe o princípio da insignificância no crime de dano e se há concurso entre a receptação culposa e outros crimes patrimoniais. São temas diferentes, mas totalmente conectados pela análise da ofensividade da conduta e dos limites. Nos crimes contra o patrimônio, 3 dúvidas aparecem muito. A tentativa na extorsão, a insignificância no dano e o concurso entre a receptação culposa e outros crimes. Vamos ver cada uma delas de forma simples e direta. A tentativa no crime de extorsão, artigo 160 do Código Penal, sim, a extorsão se consuma quando a vítima é constrangida por violência ou grave ameaça. Se o agente começa a executar a ameaça, mas não consegue consumar, temos uma tentativa. Em análise da ofensividade da conduta, nos leva ao próximo tema. Quando o direito penal admite mínima relevância, cabe insignificância no crime de dano do artigo 163 do Código Penal? Sim, pode caber, mas não é automático. A insignificância depende de prejuízo mínimo, ausência de periculosidade social e baixa reprovabilidade. Se o dano for pequeno e sem intenção agressiva, o judiciário pode reconhecer este princípio. E falando em crimes patrimoniais, surge outra dúvida comum. Eles podem concorrer entre si? Há concurso entre o artigo 165, receptação culposa, e outros crimes patrimoniais? E a resposta é sim. É possível. A receptação culposa pode concorrer com outros crimes se as condutas forem autônomas e houver agentes diferentes. Porém, se a mesma pessoa pratica o crime antecedente, por exemplo, o furto, e depois recebe a própria coisa, não há concurso. É um fato posterior punível. Em resumo, a extorsão admite sim a tentativa. Dano pode receber insignificância desde que a conduta seja mínima. E a receptação culposa pode concorrer com outros crimes, desde que exista independência das condutas.
Eu espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro todos esses institutos. Mais uma vez, agradeço a Jéssica pelo convite para esclarecer um pouco do que se trata o artigo 160, 163 e 165 do Código Penal. Muito obrigada e, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agradeço à doutora Mônica Letiana pela importância na colaboração na construção deste trabalho, cuja contribuição técnica foi essencial para a compreensão dos crimes previstos nos artigos 160, 163 e 165 do Código Penal. Concluímos reforçando a relevância desses dispositivos para a proteção do patrimônio e da ordem social, esperando que este estudo sirva de base para análises futuras e para uma atuação jurídica mais consciente.